Lota, que continua nesse assunto com a repercussão no velho continente do que acontece aqui na terra do Tio Sam. Fala, Sônia, bom dia. Um ótimo dia para você, Pedro, para a Thaís, para o Cláudio, para todos que acompanham o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, que você pode ver que daqui a pouquinho, ao meu lado, imagens vão aparecer ao vivo da votação e também da Casa Branca. A gente está mostrando tudo em tempo real para você, ó. Por exemplo, agora quem nos acompanha em imagens pode ver imagens da votação nos Estados Unidos. E Pedro, a gente tem dito aqui, os resultados das eleições americanas têm impacto no mundo todo. E hoje a gente fala, e se Trump ganhar? E se Kamala ganhar, como ficariam as eleições, as relações, melhor dizendo, no Oriente Médio, onde a guerra assola as populações de Gaza e do Líbano? É um caso bem diferente da guerra entre Rússia e Ucrânia, já que Trump pretende encerrar o conflito fechando um acordo diretamente com a Rússia, com Vladimir Putin, e que envolve a aceitação aí dos territórios ocupados por Moscou. A Ucrânia se opõe com força a tal acordo, claro, porém será muito difícil para Kiev continuar a guerra sem o apoio financeiro e os armamentos norte-americanos, sim, caso os republicanos estejam no poder. Com Kamala, pouco vai mudar nesse sentido. Deve continuar a mesma política do governo Joe Biden para a região. Então, vamos focar agora na outra guerra, que é a guerra no Oriente Médio. Para os Estados Unidos, democratas ou republicanos, Israel representa um instrumento de seus interesses naquela região. Tel Aviv é grande aliada de Washington, historicamente. Além disso, existe um lobby judeu muito forte nos Estados Unidos, na política, no empresariado, no mercado financeiro, na mídia, nas produções cinematográficas, sim, ou seja, na sociedade norte-americana em geral. E sendo assim, não é de se esperar que os bombardeios na faixa de Gaza e no Líbano cessem rapidamente, infelizmente. O governo do premier Netanyahu deve continuar atacando. Biden, o atual presidente democrata que sai agora para um dos dois, né? Quem ganhar fica no lugar de Biden. Ele foi o presidente americano que mais enviou armamentos para Israel na história da Casa Branca. Com Kamala, essa política não deve mudar com tanta veemência. Inclusive, o seu marido, o marido de Kamala, é judeu e atua contra o antissemitismo. Uma parte da população muçulmana dos Estados Unidos retirou o apoio à candidatura da democrata por esse motivo, exatamente por acusar o governo Biden de não fazer o suficiente para parar Israel. De qualquer forma, em seu discurso, Kamala Harris disse que Israel tem o direito de se defender, mas enfatiza que a matança de palestinos inocentes deve parar. Pelo menos em seu discurso, ela sinaliza a vontade de conter Israel. Já com o republicano Trump, apesar de dizer que também quer avançar a paz no Oriente Médio, existe uma proximidade pessoal com o premier israelense Benjamin Netanyahu. Nos bastidores, Trump teria dito a Bibi, como ele é conhecido, para fazer o que tem que ser feito. Uma grande base de apoio de Trump, né, que são os evangélicos, e tem uma grande proximidade conhecida com o Estado judeu, também reforça aí esse coro. De qualquer forma, Trump diz que vai tentar dar continuidade ao chamado Acordo de Abraão. O que é isso? Seria a retomada das relações bilaterais entre árabes e judeus. Só que em relação ao Irã, gente, é bem diferente. Se Trump ganhar, promete ser muito mais duro com o Teherã. O país é acusado, inclusive, pelo republicano, de tentativa de assassinato dele mesmo e de membros do seu governo. O Irã nega, mas é por aí que deve esquentar a região no caso da volta de Trump. E, por fim, o outro ponto entre Kamala e Trump, ponto divergente. Ela acredita na chamada solução dos dois estados. Trump nunca apoiou essa ideia. Foi bem lembrado ontem pelo professor de Relações Internacionais Leonardo Trevisan, a entrevista ao vivo para o Jornal Gente, inclusive. E lembrando que, como democracia, o presidente americano precisa da Câmara e do Senado para aprovar qualquer medida. A composição do Congresso americano também é de suma importância para o mundo. Então, depois que o presidente estiver escolhido, nessa apuração que deve demorar,
aí o mundo fica de olho no Congresso, porque aí sim o presidente pode governar.